e lá o Tutu. O Andrei veio junto também para apoio, tá? Essa não é a minha primeira vez aqui na aldeia, algumas pessoas eu já reconheci. Eu e o Jari estivemos aqui no final, na metade de 2021, fazendo umas entrevistas com documentário. A gente entrevistou lá na aldeia entrevistou a Cacique da Carne. Aí a gente entrevistou na época o Cacique presidente Milton, né? Aqui no quarto que está na antiga escola, né? E aqui a gente fez gravou com o pessoal do São Caetano, né? Nós gravamos à noite ali tudo um filme que a gente vai exibir para vocês, inclusive amanhã à noite. E quando eu estive aqui, eu conheci ela e a gente ficou com contato, a gente conversou, ela foi lá também, o Cacique também foi lá numa exposição, onde foi exibido o documentário que a gente fez. Lá a gente se encontrou de novo. Eu não lembro de ter encontrado com ela, mas nós estivemos no mesmo lugar, né? E por isso que eu ficou esse meu contato com ela. Eu tinha contato com ela e falei, Jéssica, a gente quer fazer uma oficina aí pra estudar. Aí a Jéssica foi conversar com o Cacique e aí por isso nós estamos aqui. Esse é um projeto, é o primeiro projeto que a gente está fazendo em aldeia indígena, desse formato. Então, um projeto piloto, vamos fazer em aldeia palmeira. Espero que vocês aproveitem, que a gente possa fazer uma boa troca. Meu nome é Armin Reichert, eu sou de Lages. Faço parte também aqui do CAL, do Coletivo Audiovisual Lagiana. Eu trabalho com cinema há 10 anos. Sou diretor, produtor, diretor executivo, trabalho em produtor, mas aqui a gente não está aqui falando das nossas experiências pessoais. Assim. A gente está aqui como um coletivo para estar passando para vocês essas técnicas do audiovisual como um coletivo, né? Porque a gente depois vai estar falando sobre o coletivo audiovisual lagiano e como o trabalho em coletivo ele é muito importante para o cinema. Eu vou falar rapidinho qual que é o real objetivo dessa oficina, por que vocês vão estar fazendo a oficina, né? Hoje a gente fala de cinema, né? A gente fala muito de cinema, eu faço cinema, eu sou produtor de cinema, eu sou diretor de cinema. Mas a gente pode usar uma coisa mais abrangente, que é o audiovisual, né? Dos vários títulos que existem, o cineasta, produtor, videomaker, diretor, eles trabalham com audiovisual. O que é a diferença do audiovisual do cinema? Quando a gente fala de audiovisual, a gente está falando não só de cinema, aquela salinha lá, né? O audiovisual ele está no YouTube, está na rede social, ele está no Instagram, está pelo WhatsApp. Então o audiovisual é uma coisa muito mais abrangente, né, do que só o cinema, só aquela salinha lá de cinema. O audiovisual está na publicidade, está no documentário, né? Então, sobre o que é essa oficina? Como é que se faz audiovisual? O que é audiovisual? A novela, o jornal é audiovisual, uma reportagem é audiovisual, tá? E o que se faz quando você filma alguma coisa? Não é só o filmar. Sabe? O audiovisual, filmar, é uma linguagem. Então a gente tem que aprender a falar com ela, a usar essa linguagem, entendeu? Então isso é isso que a gente vai aprender nessa oficina. A planejar, a fazer um audiovisual, a usar essa linguagem. Não é só filmar por filmar. Não é só ligar, dar o REC no celular, numa câmera e sair gravando. Não, é saber o que você está usando, é saber a linguagem que você está usando e aplicar ela para o objetivo que você quer, tá? Essa primeira etapa, esse primeiro contato, essa primeira diária, ela é um pouco mais, eu digo que é a parte mais chata, ela é um pouco mais, parece ser a mais chata de toda a oficina, porque ela tem pouca prática, né? Ela é mais pensamento, é discussão, é organização de ideias, tá? Só que ela é muito importante porque amanhã, quando vocês forem ver as câmeras, quando vocês estiverem pegando nas câmeras, nos microfones, captando as imagens, se essa parte não foi bem feita, não vai rolar amanhã, entendeu? Não vai dar certo amanhã. Então essa parte que é muito importante, apesar de ela ser às vezes um pouco maçante, teórica, né? Muito papo, muita conversa, ela é muito importante. Você está filmando uma entrevista e a pessoa se emociona e chora. Você dá um close no olho dela nesse momento, vai ter outra impressão, ela vai potencializar isso, vai ter outra impressão para quem está assistindo, entendeu?
Então, a linguagem audiovisual fala sobre isso, sabe? Como a forma de você filmar, o ângulo que você está filmando, a distância que você está filmando, como isso muda a interpretação da pessoa que está assistindo, tá? E como você pode levar a pessoa também a interpretar algo ali que você queira mais claramente com essa posição. A posição da câmera, mais perto, mais longe, mais escuro, é usar isso como um propósito, tá? Isso é a linguagem audiovisual. O legal, assim, quando veio do primeiro momento que a Suzane trouxe essa ideia pra gente, o que eu pensei no primeiro momento? É exatamente o que a Luana falou. Por que nós não falar do que a gente quer falar, sabe? Até porque a gente tem a questão agora da barragem, a gente tem a questão das nossas terras. Então, por que não nós mesmos falar do que a gente necessita, do que a gente precisa? Até porque a gente, vamos dizer que a gente é um povo único, né? A gente é Chopin e Chopin, não existe Chopin de tal lugar, não existe Chopin de tal lugar, não. A gente tem o Chopin que é nós, é só nós aqui, e muita gente não conhecia a gente. Por quê? Por causa de a gente ser único. Começaram a conhecer a gente depois do debate sobre as nossas terras lá no STF. Ah, então tem Chopin? Quem são os Chopin? Aí a galera veio pra cá, vamos dizer, os brancos. Ah, o Chopin está em tal lugar. Vamos lá na aldeia dele, vamos isso. Por que agora nós mesmos não usamos essa ferramenta para a gente fazer, sim, os TCCs, sim, a gente falar sobre as mulheres. A Loreni não veio porque ela está inscrita, mas aconteceu umas situações com ela. Então, por que não falar sobre o coletivo das mulheres? Por que não falar da juventude indígena? Então, é todo um contexto que eu acho que essa oficina vai trazer para a gente. Por que a gente tem as questões de Brasília, o movimento Terra Livre, não vai para lá? Quando a gente foi para lá, muita gente precisou de fazer esse registro, dizer que a gente estava lá, muita gente precisou. E nós não tínhamos e a gente pegava o celular e ia fazendo do nosso jeito. Então, tendo conhecimento a mais, uma coisa a mais, fica melhor para nós. Então, acredito que essa foi a intenção, e também é o que eu penso, sabe, dessa oficina para a gente. Estão percebendo que o Jari está fazendo uma movimentação que já é natural. A gente quer mostrar todo mundo que está na sala. Então ele está andando com a câmera para o lado. Esse movimento a gente chama de pan, que é de panorâmica. É esse movimento que a câmera está ali e ela vai caminhar por todo mundo que está na cena. Depois de feita a gravação, quando a gente já está com tudo gravado e vai querer editar, o próprio aplicativo, aquele CapCut ali, ele vai perguntar em que resolução você quer editar, em que resolução vai ficar lá no final. E aí, mesmo tendo gravado nessa resolução, se você disser, quero um arquivo quadrado, ele vai ajustar a imagem, você vai poder trabalhar ele quadrado. Então, essas aqui são informações que logo no primeiro projeto, aquele aplicativo vai perguntar. Agora, ultimamente, são desse formato. E se for desse formato aqui, vai aparecer uma tarja preta em cima embaixo. É a proporção que o pessoal pode ter mais no cinema, tá um pouco antigo assim também. Mas é comum, mas para produzir, a gente já produziu o filme, que a gente gravou nessa proporção mais aberta, daí na hora de montar, a gente fez o corte. Então a gente pensou, vamos deixar uma parte para cima e para baixo, mas que a gente não use e dê para fazer o corte. Daí pode, mas depois vai na pós, assim, que tu vai fazer. Pós que eu digo tu gravou tudo, e tu vai selecionar os filmes que tu quer, daí você vai começar a fazer a montagem daqueles textos que tu quer com esse formato. Sabe, para traveling. Grupos de 3 ou 4 pessoas. Já se organizem em grupos de 3 ou 4 pessoas. A ideia desse desafio qual é? Vocês vão pensar o enquadramento de uma cena, pensar no enquadramento dela, pensar no movimento que ela vai ter, ou de aproximar, ou de se afastar, ou pan, ou tilt. Pode misturar também esses enquadramentos e vocês vão, nesse grupo de 3 ou 4 pessoas, vocês vão gravar
cena. Uma cena 10 segundos, 15 segundos, não precisa ser mais que isso. Você deve vir pra cá, porque daqui fica bem claro. Eu filmo agora? É, agora. Tu? Mostra a chuva aí primeiro, depois mostra. Qual passo o último? Agora eu sei mascarar. Era só pra você. Ô, mulher. Ó, eu vou fazer um Aquelas três lá. Espias demais. Três espias demais. Ah, mas é o instrumento dá dela. O que eu faço? Oi, pessoal. Foto. Não deu certo. Oi, pessoal. Tá eu, Andrei, aqui na oficina Audiovisual Parintins, né? E agora... O pessoal já praticando alguns tipos de técnicas de movimento, de enquadramento também. O Arminho hoje está de fotógrafo e o Tutu de papagaio de pirata, né? Ó. Ah, não sei não, hein? Estabilizando o pernão. É assim que eu estabilizo também. O pessoal aqui com o cacique também pensou numa ideia para filmar. Olha lá, técnicas de entrevista. É um documentário curta-metragem onde os acadêmicos falam sobre os desafios da vida acadêmica, né? Relatando as histórias do início até hoje, desde o momento que eles começaram, porque eles vão contar por que eles tiveram que sair, qual foi o objetivo disso, porque daí eles vão contar que é uma forma de eles mesmos se defender do homem branco e vir contando, cada um contar o seu. Nós somos em 9. Os 9 vão ser diretor, vão ser produtor, vão ser tudo, e a gente tipo se ajuda e ao mesmo tempo a gente já está produzindo alguma coisa para os alunos, quando eles virem, eles... Para os alunos, a gente mostra para eles. Eu queria ter tido essa ideia. E ele escreveu ontem aqui, né? Quando estava sentado aqui. Era muito boa. Isso foi um comentário mesmo. Muito bom. Vamos fazer 저 뭐만 앞에 갈게 또 얼마인데? 그런데 됐고요. 자꾸 들어가게. 네. Chico, cái tàn nhân cho mấy cái mò có cái con nó rú lung cháy mà. 그냥 치치랑 뭐 먼저 먹겠대. 어때? 안 필. 또 뭔데요?
pode abrir um caminho, um futuro aí para os nossos jovens, né, comunitários nessa oficina. E qual que é o retorno que espera da oficina? Qual é o retorno? O retorno é que futuramente, né, ele possa abrir uma porta de emprego, né? A pessoa pode se aperfeiçoando mais, né? Isso aqui para nós é muito interessante. Legal, legal, muito bom. E essa é a minha equipe. Qual que é o retorno que se espera? O retorno é que futuramente ele possa abrir portas de emprego, a pessoa pode se aperfeiçoando mais, isso para nós é muito interessante. Nós estamos aqui na Aldeia Palmeira, num dia bastante chuvoso, né? Numa oficina de audiovisual. A gente vai entrar agora para conhecer o espaço, conhecer a galera e ver o que eles estão achando aqui da oficina. Aqui é uma oficina somente com o pessoal da Aldeia Palmeira, então vamos entrar. Peraí, Davi. Já tem que fazer de novo, fazer também de ano na Nós estamos aqui na Gacoia, nós queremos saber aqui o que você está achando da oficina. Boa tarde. Estou achando essa experiência, né? Muito legal, né? É uma coisa nova e eu quero aprender, né? É importante, né? Boa tarde, é importante que a gente vai adquirir várias conhecimentos, aprender várias coisas e tá sendo bem legal. Aí também temos várias equipes também trabalhando ali, né? E era isso, então, a gente queria mostrar mais também o que a galera está fazendo, a gente queria dar esses conhecimentos, né? Mais além vai servir para a gente também, para a nossa comunidade. E é isso. Fechou? Que a oficina de formação audiovisual para indígenas foi feita graças ao prêmio Elizabeth Anderle de 2022
incentiva a cultura no governo do estado de Santa Catarina por meio da Fundação Catarinense de Cultura. Numa serraria lá no Faxinal mesmo, e eu fui pega pela outra parteira, que se chamava Madrinha Noca. Ela até se tornou minha madrinha por ela ter feito o meu parto. Né? O Faxinal, segundo alguns historiadores, o Faxinal é um antigo quilombo. Né? Sentar não mora nessa rua, mora pensou no Natal, veio morar aqui e então ficamos aqui, os filhos, tudo nasceram aqui, graças a Deus, pronto. E estou satisfeito por lá. E eu sou mais lagiano que muito lagiano. A minha ascendência, tanto por parte materna quanto paterna, é grande parte alemã. O povo Choclen sempre estejam estudando. Conseguimos faculdades, né, tem indígenas estudando na UFSC, na FURB, fazendo faculdade para trabalhar aqui dentro com a gente. Do ponto de vista da presença e constituição dos grupos étnicos em Lages, na região do Planalto Catarinense, a gente pode, então, segundo minhas observações e estudos que eu tenho feito, enumerar o seguinte. O primeiro grupo étnico que se identifica na nossa região, inclusive tem estudos sobre ele, do professor Silvio Coelho, da Universidade Federal de Santa Catarina, Índios do Sul do Brasil, ele vai identificar, então, a presença do grupo étnico na população indígena, caigangues e choclen, que nós denominamos de povos originários. Eles habitaram por séculos aqui nessa região, tinham seu modo de vida, seus costumes, sua maneira de viver, de habitar, de se fazer presente historicamente nesta região. Machuquei,